Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. a palavra ele pregou Com fidelidade, com fidelidade. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se levou. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se levou. Vou ficar aqui. Aparta-te de meu terreno. A trombeta já soou e soando está, e soando está. Este som de alarido retumbando. Ouvintes, a trombeta soou e exatamente para resultar em crente fiel. O justo é aquele que é fiel a Deus. E ninguém pode ser fiel a Deus a não ser através da verdadeira doutrina. Ninguém na terra jamais pode ser fiel a Deus a não ser através da verdadeira doutrina do próprio Deus. Você pense nisto e lembre-se que a profecia de Balaão não matou um soldado de Israel sequer, mas a doutrina matou 23 mil ou 24 mil num dia só. Não há crente fiel a Deus, no sentido da palavra, que não esteja na verdadeira doutrina. O crente fiel. Ouvintes, a escritura que citamos na abertura desta programação está registrada na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Armadura significa exatamente
uma proteção para defesa e também para ataque. São dispositivos que um soldado tem para sua própria defesa e para ataques. Isso é um tipo perfeito do cristão. Ele tem a proteção e tem como atacar ao inimigo. Não que ele seja um buscador de pleito. Não que ele seja um valente, entre aspas, que vive buscando pleitos com o próprio inimigo, com o próprio diabo, por que não falar assim? Nós corremos o risco de adquirirmos complexos, e o complexo mata. Hoje é difícil uma pessoa que não tenha complexo. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. E entre esses complexos, nós temos o complexo de chamar perseguição, chamar doença para cima de nós, atrair misericórdia. Isto quer dizer, com a automisericórdia, você se agrada de que as pessoas se compadeçam de você. E a maioria dos crentes, infelizmente, parece que se apraz em ver que os outros estão se compadecendo deles. Ao expor suas lutas, suas dificuldades, suas doenças, então gostam de serem alvos de compaixão, de misericórdia, ou melhor dizendo, de dó. Dó. Isso não é próprio da fé perfeita. Pelo contrário, como São Paulo afirma que seu ministério era pobre, ele era pobre. Mas como pobre, enriquecendo a muitos. Não é colocar uma cortina de fingimentos, de sugestões diante das pessoas. Mas é um tudo vai bem, como da sunamita. Quando ela tinha o seu filho morto em casa, veja só a gravidade da coisa. Um filho que veio pela palavra falada, agora estava morto. E ela, em busca do profeta de Deus, através do qual ela tinha alcançado aquele filho pela palavra falada, adotou um sistema da fé perfeita. Quando lhe perguntavam como iam as coisas, ela dizia, vai tudo bem. Ora, vai tudo bem? Seu filho está morto em casa e vai tudo bem? Essa é uma confissão positiva. E, se tratando de trovões, de 7 selos, de revelação, ora, não vamos muito longe. É tão fácil ser vítima. É tão fácil ser vítima. Acusa, maltrata, difama. Quando a coisa aperta para cima de si, aí se faz de vítima. Esse sim é o verdadeiro covarde. Acusa, difama, persegue, depois é aquela pobre vítima. Não, não é assim que deve ser. Nós não temos de ter complexo de chamar as coisas sobre nós. Em hipótese alguma. Mas nós devemos estar armados para nossa defesa. E São Paulo mostra
que nós temos uma arma de ataque, uma arma que corta. Esta espada é a espada do Espírito. Esta é a mensagem. Nós, como crentes da mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não deveríamos viver como mendigos, como suplicantes, como desfavorecidos, mas sim como soldados protegidos pelo capacete da salvação, pela couraça divina, pelo escudo da fé, calçados os pés no evangelho da preparação da paz, e a espada do Espírito, a oração em todo tempo e súplica no Espírito. Se nós temos de confiar em alguma coisa nesta terra, é no Espírito. Se nós temos de desconfiar de alguma coisa nesta terra, é de Espírito. Porque Espírito destrói, Espírito mata, Espírito combate a quem não deveria combater. Espírito te coloca contra filhos de Deus. Quantas pessoas que estão ficando contra eleitos, filhos de Deus, combatentes, heróis, lutadores, com cicatrizes de batalhas, ficam contra eles a favor do diabo. Quando você está contra um filho de Deus, você está a favor do diabo. Não tenha dúvida. Você se tornou companheiro, está no companheirismo do diabo, porque o diabo é que quer ver um soldado de guerra do exército de Deus por terra. E você se torna um instrumento dele, do diabo, diz o profeta. Agora, este complexo que chama lutas, que chama dificuldades, que chama as doenças de caráter psicológicos e de tantas outras coisas, esse complexo só pode ser desfeito pela palavra. Nós afirmamos que espírito é que é o mal. A Bíblia diz discernir a carne, discernir o sangue, discernir os ossos. A Bíblia diz discernir os espíritos. Porque um espírito é inofensivo até enquanto ele não possa encontrar um corpo a quem ele possa usar. Mas se apanha espíritos religiosos, através de pessoas, através do rádio. O profeta de Deus teve a honestidade de dizer assim: eu apanhei um espírito ouvindo um pregador pelo rádio. Agora, você preste atenção. Que tipo de espírito você alimenta? Que qualidade de espírito que você alimenta ao ouvir este programa, ao ouvir esta mensagem? Seja honesta, seja honesto. Seja honesta com você mesma. Seja honesto com você mesmo. Qual o tipo de espírito você apanha ao ouvir este programa, esta mensagem? Que tipo de espírito você apanhou? Desde o início desta mensagem, quando ela estava desbravando este sul, este Brasil, qual foi o espírito que você apanhou? Você apanhou o espírito apostólico, em primeiro lugar. Por isso você pediu o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você apanhou o espírito profético.
Por isso você creu no profeta precursor da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você apanhou o espírito da unidade. Por isso você não crê em três pessoas distintas, não crê em facção, em divisão, em contendas, em porfias, em demandas. Você não crê na política religiosa. É verdade? É verdade, sim. E hoje? Essa mensagem desviou? Essa mensagem caiu? Esse programa tem te ensinado o quê? A mentir, a roubar, a prostituir? A se embebedar com o mundo, com os negócios da terra? A se enriquecer? A preocupar-se com o futuro de filhos? A juntar tesouro na terra? A mensagem deste programa, deste ministério hoje, te leva a quê? A apanhar o espírito do arrebatamento, da terceira etapa, dos trovões que preparam a noiva de Jesus Cristo para receber a fé da trasladação. Primeiro selo, parágrafo 122. Hoje, é claro, estamos um pouco mais adiante. E o que você deve dizer? Vou ficar aqui. Aparta-te de meu terreno. Estou citando uma frase do profeta desta era, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Quando o inimigo queria tirar Abraão do caminho, envolver Abraão com uma pessoa a qual Deus não havia tratado com ela. Você tem que entender que Deus não disse para Ló, saia do meio da tua parentela. Deus disse para Abraão. E para cumprir tipos, o seu sobrinho Ló foi com Abraão. E quando aquela companhia, quando aquele companheirismo começou a envolver Abraão e seu grupo, Abraão saiu como Abraão. Abraão agiu como Abraão. Abraão se portou como Abraão, dizendo para Ló, escolha, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Em outras palavras, a minha chamada, meu filho, é direta de Deus. O lado que você for, está claro para mim que é o lado dos olhos da carne, é o lado natural, mesmo que esteja belo, parecendo as campinas, o jardim de Deus. Porque os seus olhos são naturais, Ló. Então, eu estarei descansado. Você será minha bússola. Ao sair de mim, você está sendo a bússola. Para que eu tenha mais confiança. Para que eu tenha mais o assim diz o Senhor. Para que eu seja desimpedido, para receber a fé perfeita, para receber o Elohim, para receber o filho prometido. Vou receber este filho. Vou ficar aqui. Aparta-te de meu terreno. Que beleza. Você já entendeu tudo a seu favor, já mandou a doença embora, já mandou espíritos atravessadores embora. E entrou o véu adentro. Você se portou agora como Abraão. Deus te abençoe. Sim, Deus te abençoe. Porque Ele é um amigo leal, como cantam as irmãs Gerani e Meire em momentos do Tabernáculo da Fé.
Ouvintes, nós sabemos que a pregação, a palavra, é a bênção da cura divina. É a bênção da solução dos problemas, é a bênção que nos traz o espírito do arrebatamento, o batismo do Espírito Santo para o arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo, receba-o agora, pela fé. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.